diante do que nós já vivemos, ouvimos aqui, eu vou fazer as perguntas. As perguntas vieram sem o nome dos autores, porque já foi filtrado e passou só a pergunta. Mas que bom que você participou e deve estar chegando mais aqui. O celular está vibrando aqui. Bom, a minha primeira pergunta é muito óbvia. Eu vou sentar, acho que todo mundo vai me ouvindo. Perguntaram qual texto bíblico podemos utilizar para mostrar a um irmão que é necessário começar onde você está, para depois ir para onde Deus quer. Eu acredito que a Bíblia toda, né? Mas Atos 1:8 é um texto clássico, porque não é só um texto. Atos é uma continuidade de uma história. Atos é o sentido, ou parte do sentido daquilo que Jesus veio fazer como missão na terra. Então há uma proposta em Jesus para aquilo que foi feito e aquilo que viria a ser feito. Então Atos 1:8 todo o capítulo de João também, né? Então os evangelhos estão cheios de relatos a respeito disso. Então nós temos aí vários textos. Depois você pode me procurar que eu assumo o compromisso com você de te enviar, né? Não só texto, mas livros inteiros a respeito disso. Na verdade, o John Stott diz que o nosso Deus é um Deus dos povos, é um Deus missionário. Na chamada de Abraão, eu acho que tem algo bem profundo, né? Porque há uma chamada para que todos os povos da terra sejam abençoados. Então não existe, por exemplo, algo que seja específico para ninguém. A chamada de Israel é para que a nação fosse, na verdade, a condutora da bênção de Deus para os outros povos. Israel deveria servir como um imã que atrairia os outros povos para Deus. Então Deus levanta uma nação para que essa nação seja bênção para as demais nações. Então na chamada de Abraão há uma inclusão de todos os povos da terra. Apocalipse diz que haverá um dia que estará diante do Senhor todos os povos, raças, tribos e línguas estarão diante do Cordeiro. Então tem inúmeros textos, depois eu posso pegar e passar para você. E essa pergunta, acho que o texto bíblico é até uma parte lógica da coisa, que tem uma luz. Essa luz ilumina, mas o lugar onde ela mais ilumina é onde ela está, né? Então sempre é uma questão de ser para depois fazer. Acho que você começou falando isso, inclusive, né? Eu tenho compreensão do que sou, compreensão do que vou fazer, a compreensão do Deus da minha vida, né? Então ninguém fará se não for, ou seja, você nunca fará algo diferente daquilo que você é. Então você é um chamado. Segunda pergunta, você é um chamado, você se sente chamado, envolvido, mas quando as coisas começam a dar errado, ou seja, as provas, as lutas, e ela usa aqui uma expressão, o tanque da animação ou da vibração começa a baixar. O que é que a gente faz para manter o tanque cheio? Não existe outro caminho a não ser estar envolvido. Nós precisamos nos cercar de pessoas que são chamadas como nós. Nós precisamos ter pessoas que vão nos mentorear no processo. Nós precisamos ter em mente e ser desafiado a ler bons livros, biografias a respeito da obra missionária. O máximo que eu puder me envolver na igreja local é o caminho. Não existe um caminho fora da igreja local. A igreja local, ela tem, na verdade, ela é chamada por Deus para conduzir o processo. É na igreja local que nós somos chamados, é na igreja local que nós somos orientados, é na igreja local que nós recebemos as instruções. É claro que isso vai se aperfeiçoando a partir da igreja local. Então, o envolvimento com a obra missionária é determinante para que esse tanque ele possa voltar a estar cheio. Não adianta, por exemplo, vivermos só com o sentimento do chamado sem um envolvimento nele. Há uma grande diferença em viver só com o sentimento sem um envolvimento. O que vai determinar os próximos passos? É o meu envolvimento. Quanto mais eu me envolvo, mais eu vou sendo desafiado. Quanto mais eu vou sendo desafiado, mais eu vou me amadurecendo para o processo. Entre o chamado
e a concretização dele, existe um espaço chamado tempo. E esse tempo é o tempo que Deus usa para nos conduzir, para nos amadurecermos, para aprendermos a lidar com as frustrações, com as decepções, com os medos, porque tudo isso é parte, com as decepções. Então, a gente vai aprender a lidar com isso. Porque ser chamado e viver dentro do chamado não significa não ter problema. Então, nós vamos viver com o problema, a diferença vai ser que no processo nós vamos aprender a lidar com eles. Mas o nosso envolvimento com as atividades missionárias da igreja local, por exemplo, no caso aqui, com as atividades missionárias da própria convenção. A convenção tem várias atividades missionárias, está com várias iniciativas de levar ao campo grupos, Amazonas e outros lugares. Depois propor aqui para o pastor uma viagem internacional, quem é que sabe, levar grupos para isso. Então, assim, esse é um momento de envolvimento. Quanto mais nós nos envolvemos, mais a certeza, essa convicção vai aumentando. Eu queria que você contasse da sua luta. Algum dia, eu digo sempre que tem dia que a gente acorda com vontade de chutar o balde, né? Um dia perguntaram ao pastor, acho que foi John Maxwell, quando você tinha pensado em desistir do ministério de ser pastor. Ele disse toda segunda, né? Então, toda segunda. Então, tem dia que tem vontade de chutar o balde. O problema é buscar o balde depois, né? Que foi cair lá longe. Aquele dia da tua angústia que você lembra dela. Porque chamado tem isso. Dia da solidão, da angústia, de densas trevas. Conta um pouco de um dia que você... E de alguns endemoniados no caminho também, né? Irmãos, só voltando à pergunta, é que a gente... Quando a gente está vivendo a experiência de chamado, tem um momento que é importante, mas ele não pode perdurar a vida toda, que é o romantismo. No romantismo, a gente dá o nosso corpo para ser queimado vivo, em palavras. A gente vai para a China a pé. Só que chega um momento que os pés tem que ir para o chão. Porque ninguém vive só de romantismo. Mas tem que ter um pouquinho de romantismo também. De emoção, de alegria. Mas às vezes, a gente acredita que parece que só se concretiza quando eu estou fora do Brasil. Ou quando eu estou numa posição de destaque. Não, porque eu sou chamado para viver hoje, agora. Com aquilo que muitos não estão vendo, que não tem valor. Para alguns. Que é o dia a dia. Que é o contato com o outro. Que é o fazer do meu trabalho o campo missionário, que é o fazer da minha escola, que é o meu envolvimento com as atividades da igreja para o outro. Então, tudo isso é exercício do chamado. Então, vai chegar ao campo, vai chegar ao pastorado, vai chegar a algum lugar, isso é consequência. Isso é consequência. Eu sou chamado para frutificar agora, hoje, nesse exato momento. Eu preciso entender para que Deus está me chamando agora. E Deus está me chamando para o serviço, para servir. Talvez essa seja a minha definição. Nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para o serviço, para servir. Servir aonde? Aí, meu irmão, nós vamos nos encontrando. Tem uma mensagem que eu gosto muito de um amigo, mas ele é padre. Ele diz que na caminhada da vida é o lugar dos encontros. Quanto mais nós nos propomos a caminhar em Deus, mais nós vamos nos encontrando com Deus e conosco mesmo. Então, no exercício do trabalho, no exercício do servir, nós vamos nos libertando, porque nós vamos nos encontrando com Deus e de acordo com que nós encontramos com Deus, nós nos encontramos conosco. Isso vai nos libertando, vai sendo libertador. Porque a gente vai entender que há um processo nessa caminhada que está nos levando para algum lugar. Então é um acrescentar de Deus diariamente. Não vai acontecer de uma noite para o dia. Pode esquecer isso. Quanto mais eu me envolver com as atividades da igreja local, mais Deus vai me conduzindo para algum lugar. Isso vai ficando claro. Nem sempre a gente sabe como vai acontecer. Não existe receita de bolo para isso.
Então, as experiências elas vão sendo diferentes. A sua experiência pode ser uma experiência que você vai ter para contar e que outros não teve. O que eu preciso entender é, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso estar disposto a servir a Deus. E estando disposto a servir a Deus, Deus irá me usar. Mas assim, eu tive e tenho até hoje, a caminhada missionária, ela tem, quem já teve aqui, né, minha amiga? Tem as suas lágrimas, tem os seus momentos de solidão, de medo, de questionamento, de preocupação. Imagina, um missionário vai para o campo, ele era alguém formado em alguma área e passa 20 anos lá. Ele não tem uma previdência, ele não tem um recurso. Aí ele volta e ele é ajudado 6 meses pela sua igreja e depois o que ele vai fazer? Ontem eu compartilhei com um pastor que eu encontrei um amigo meu na Bahia que depois de 20 anos servindo em um país da África estava vendendo limão. E eu abracei e chorei. Porque eu sei. Eu tenho uma junta por trás que faz a diferença. Mas a minha junta, ela não, os recursos ela não vêm dela mesmo, vem de vocês. Por isso, qual que é a diferença que eu faço? Quando eu oferto para a obra missionária, quando eu oferto para missões estaduais, é essa. Nós somos assistidos quando Deus usa pessoas para serem fiéis. Então, diversas vezes eu pensei, como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser quando eu voltar? Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tive possibilidades de ganhar dinheiro, eu abri mão de tudo. Mas que pensamentos são esses? Humanos que nós temos. Não adianta dizer, não existe no reino de Deus super-heróis. Não existe. Se você ouviu algum missionário dizer que é super-homem, duvide. Nós somos as mesmas coisas que vocês sentem, o missionário sente. Os mesmos medos que vocês sentem, o missionário sente. As mesmas preocupações, as mesmas crises. A mesma vontade de vez em quando dar uma bicuda em alguns irmãos, o missionário também sente. Eu de vez em quando dá vontade de voar no pescoço de uns. E ainda faço assim, depois não, o Espírito de Deus está aqui. Mas assim, são medos diários, ainda continuo tendo. Mas a convicção, a certeza, a visitação de que o que nós estamos fazendo, não estamos fazendo por nós, mas porque pelo aquele que nos chamou, eu acho que é o que nos norteia, é o que nos desafia, é o que nos deixa convicto de que não é na nossa força, é na força do Senhor. Pergunta aqui sobre a cultura. Isso realmente tem a ver com o discipulado e a cultura na igreja, de maneira especial a igreja brasileira, que quando o missionário volta do campo, se dá a ideia que ele não está mais em missão. Ou aquela velha história, a missão só é o que é longe, né? Está chegando pergunta agora, tem umas 20 já, vai lá. Essa aí é muito interessante, por quê? Eu não posso falar aqui só de Mundo Batista, viu, irmãos? Porque assim, de Mundo Batista, a nossa junta, os irmãozinhos que trabalhou lá, levanta a mão aí, sabe como é que funciona, né, minha querida? Eles fazem de tudo para nos assistir. Tem problemas? É claro que tem. Não existe instituição perfeita. Não existe igreja perfeita. A igreja do Novo Testamento era perfeita. Meus irmãos, eu não queria estar naqueles problemas ali não, viu? Tinha racismo. Tinha preconceito. Tinha gente que sabe o que dizia... Qual é o negócio de ir pregar para ninguém? É só aqui em Jerusalém mesmo. Tem que ir para gentil, não. Esse povo não merece, não. Era assim a igreja. Era essa a igreja. Então, é um desafio. É um desafio viver a obra missionária. Mas há uma beleza que não tem explicação. Que vem de Deus, que é um privilégio, que causa impacto, que transforma coração. Que faz a gente olhar que no final os problemas eles serão solucionados. Como é que Deus vai prover? Como é que Deus vai fazer? Não tem explicação. Quando eu encontrei com esse meu amigo, eu falei, poxa, eu poderia ser essa pessoa.
Eu poderia ser essa pessoa. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Às vezes a igreja ela é infiel. Às vezes a igreja deixa o missionário na mão. Às vezes o missionário é abandonado no campo. Ele sabe, nós estávamos compartilhando de uma história do missionário que a igreja mandou para o campo, na hora de voltar não mandou as passagens. E ele sabe da história porque ele conhece, acompanhou de perto. A igreja não mandou as passagens para o missionário voltar. Aí tem um grande problema, tem pais hoje que têm medo de entregar os seus filhos para a obra missionária. No dia que a minha esposa disse, eu estou grávida, eu coloquei a mão na barriga dela, falei, Senhor, se o Senhor quiser usar o meu filho entre as nações, aqui está, eu estou entregando ao Senhor. Eu estou entregando ao Senhor. A questão de junta, de sustento, isso sempre está muito nítido. E a gente conversava um pouco antes sobre o que, por mais que as juntas existam, e nós como povo batista temos uma alegria muito grande, mas há um texto em Coríntios que diz que as juntas auxiliam o movimento do corpo, auxiliado por todas as juntas. O corpo é o corpo, as juntas auxiliam. Eu tenho dito sempre, com fundamento bíblico, teológico e missiológico, de que nós não podemos correr o risco das juntas substituírem a igreja na sua missão. Não sei se vocês percebem, todo o material da convenção é a CBPC fazendo missões com você, não por você. Porque senão nós vamos fazer o que nós falamos sobre a indulgência que pagavam para perdão de pecados, nós vamos estar pagando indulgência para alguém fazer missões para a gente. E aí a igreja desaprende a fazer missões. Eita, é ele que está respondendo as perguntas, né? A igreja, eu me peguei, ainda bem que eu acordei, Sheila, obrigado. Então, Sheila sempre me vigiando. Que a igreja é quem faz a missão, a junta auxilia. E o protagonismo bíblico até Jesus voltar é da igreja. O negócio de Jesus é com a igreja. E por mais que nós tenhamos a bênção de termos auxílio das juntas, a gente não pode esquecer disso, porque o missionário sempre vai ser da igreja. Porque acontece isso, quando o missionário volta, a junta diz, nosso papel com você terminou, volta para a tua igreja. E a igreja não sabia que ele era dele. A igreja disse, a gente não lembra mais de você, não te conhece. Aí esquece, irmão, que bem, domingo é ceia, pastor, venha, pronto, terminou a missão. E a igreja não o sustenta mais como missionário, porque ele voltou, ele terminou. Não é? Então essa questão do sofrimento, do sustento. Há uma pergunta aqui sobre até que ponto, teórica, praticamente, a nossa cultura influencia a cultura. A gente estava conversando sobre a cultura para onde vai. Como foi sua experiência da influência? É muito complicado porque tem um livro da Nauzira, ela escreveu agora, que foi o livro da tese do mestrado dela, do doutorado dela, que é fantástico. Ela falando sobre o movimento missionário, os aspectos de colonização do movimento missionário no mundo. Gente, é tão sério. Quando eu deixei o Brasil, e olha que eu me preparei para ir embora, a gente acha que nós estamos levando Deus na nossa bagagem, nós agimos assim com o outro. Eu tenho uma verdade, ele é uma alma caída, e que ele precisa de Jesus, e eu tenho Jesus e ele não tem. E a gente chega no campo, e a gente acha, por exemplo, que Deus está chegando ali agora. Não, Deus não está chegando, Deus é o Deus da história, já estava trabalhando ali. E a gente tem que tomar cuidado para que as respostas, elas sejam respostas de acordo com o desafio, a necessidade do outro. Qual que é o grito que está ali? Como é que eu posso elaborar a resposta se eu não sei quais são as perguntas? Então, às vezes, a gente sai daqui do Brasil com um monte de respostas prontas, sem saber quais são as perguntas. Eu não posso emitir a resposta se eu não conheço pergunta. Então, o que vai determinar as perguntas é a minha convivência com o povo, é a minha convivência com a cultura, é a minha convivência com o lugar, é a minha convivência com o ambiente. E nessa convivência, o Espírito de Deus vai me ajudando a trazer respostas
resposta para os desafios do lugar. Então acontece não só no campo, mas no Brasil também. Às vezes a gente vai se envolver com o povo no Brasil, há necessidade de conhecer o outro, de conviver com o outro, de ouvir o outro, e o Espírito cuidará de trazer as respostas, a solução, a salvação, a cura para o coração do outro. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba, na verdade, reproduzindo o nosso modelo de cristianismo, o nosso modelo de igreja, na cultura do outro. E coisas que para nós faz sentido, mas que para o outro não fará. Tem muita coisa que faz sentido na nossa cultura, na nossa igreja, na igreja local, que não faz sentido em lugar nenhum do mundo. Então tem vários aspectos que a gente precisa entender. O que é verdade bíblica é verdade bíblica. O que é aspecto da cultura a gente precisa entender. Eu vou só citar uma frase aqui. Uma vez nós perguntamos para alguns líderes chineses e a pergunta foi o seguinte: na opinião de vocês, quais têm sido os maiores equívocos das agências estrangeiras missionárias dentro da China? Sabe o que o chinês disse? O chinês disse o seguinte: um copo, que vai ser sempre um copo, com água, ele será sempre um copo com água. Eu disse: o que ele quer dizer com isso? Ele disse: nos apresente a água viva, mas esqueça o copo da nação de vocês. A água não mudará, nos dê em copo chinês. Use a água que é a verdade da vida, que transforma e que não mudará. Mas na hora de nos oferecer a água, mude o copo, porque vocês continuam nos dando a mesma água que transforma no copo de vocês. Ou seja, permita que o evangelho tenha característica chinesa. Não traga as características da cultura da igreja de vocês para a nossa cultura, porque não faz sentido para a gente. A verdade não mudará, mas o caminho, a estrutura, ela precisa ser com a nossa cara, porque senão vai ser um evangelho com a cara de brasileiros. Essa passagem eu lembro sempre quando os anjos desejaram, a palavra diz, os anjos desejaram anunciar o evangelho, mas o Senhor reservou isso para a sua igreja. Eu fico sempre pensando que ele se o anjo anunciasse o evangelho, era de o anjo dizer: não peque, seja fiel, seja perfeito. Aí a gente ia dizer: anjo, é muito bom. O Senhor dizendo isso sendo anjo é bom. Venha ser gente, para ver venha ser gente como a gente, né? Então eu entendo que essa questão de ser gente, ser humano e procurar adaptar-se, não levar a cultura, né? É um desafio sempre, e Deus nos usa não pelo que somos, nos usa apesar do que somos, eu tenho certeza disso. Mas toda essa experiência vivida, 2 perguntas, não tem mais, nós vamos repassar todas as perguntas para ele, tá bom? E vamos tentar que as respostas voltem para você. Ele tem umas 52 perguntas para responder aqui. 2 perguntas eu queria que você, na experiência vivida, que mensagem a igreja chinesa teria para a igreja brasileira, como se o que você viu lá, o que uma igreja chinesa teria para dizer para nós como igreja brasileira, coisa do... Eu tive experiências que eu compartilhei com vocês, em um bate-papo com alguns líderes chineses, e eu perguntei para um deles, né, como é que vocês veem a igreja brasileira? E ele disse para mim: você é meu amigo, eu não preciso fazer rodeio, porque chinês nunca é direto, né? Ele disse: vocês são ricos e vivem como se fosse pobre. Falou outras coisas que eu não vou acrescentar. Mas ele disse para mim: vocês são ricos e vivem como se fosse pobre. Vocês têm liberdade. E talvez a liberdade que nós temos, meus irmãos, só que nós tivemos hoje aqui, durante essa tarde. Nós vamos ter povos que nunca terá, ou até hoje nunca tiveram o privilégio, ou nas suas vidas nunca terão o privilégio de experimentar o que nós experimentamos hoje. Nós temos recursos, né? E de fato, às vezes, nós somos vivos e vivemos como se estivéssemos mortos. E eu disse ontem para uns amigos, ontem no jantar, eu disse o seguinte, que não existe nenhuma experiência mais profunda do que o campo missionário. O campo missionário tem a capacidade de nos fazer olhar para a nossa nudez. Então, se algum dia você tiver a oportunidade de pisar, eu não digo que, porque aonde eu estou é um campo missionário,
mas eu estou dizendo aonde eu possa ver alguma diferença do que é na minha nação, no meu país. Você vá. E você vai ver com pessoas convivendo com talvez 1% do que você tem, mas demonstrando vida, inalando vida, inalando Jesus, inalando alegria, exalando vida, exalando Jesus, não inalando, transmitindo Jesus. Então, para mim fica a ideia de que eles não têm quase nada a mesma coisa, mas vivem como se tivesse tudo. E tem consciência de que aquilo que Deus está colocando nas mãos deles é porque existe um propósito a ser realizado. E eles estão dispostos a fazer isso. É isso aí. Viver o campo missionário com luta, com provação. Eu peguei uma frase que você falou ontem, disse sobre essa questão de sofrimento, de igreja sofredora. A gente tem liberdade, a gente tem tanta coisa, e às vezes a gente se pega nos Facebook bloqueando irmãos em Cristo por questões ideológicas, né? Eu não vou dizer quantos eu bloqueei para não escandalizar os irmãos, mas ou política, né? Ou questões políticas. Política, exato. Mas nós somos livres. E a igreja chinesa, por exemplo, você falou essa frase ontem, que eu estou citando ela. A igreja chinesa, ela não sabe o que é viver sem perseguição. Diz, como é que se vive sem perseguição? Não sei não. Ele não sabe o que é viver a igreja como a gente vive. Ele não sei se é igreja livre, como assim? A gente só sabe o que é igreja perseguida, igreja escondida, igreja fugida, igreja que não pode tirar foto, igreja que muda o nome, igreja que não tem nome, igreja que não tem denominação, igreja que... Denominação? Não tem o menor sentido esse negócio de denominação. A gente é igreja, o meu diretor está mandando terminar, o tempo já acabou, mas nós vamos passar para a próxima parte. Pastor, como a gente poderia pegar essa experiência, China, Cuba, ou África, aquele país da África, né, Jamaica, aquele país lá que a irmã queria ir. Então, como pegar toda essa experiência, e eu não fui chamado para nenhum lugar, ou ainda não chegou a hora de ir, e eu tenho que usar tudo isso na minha igreja local, na minha comunidade. Eu acredito que existe uma parte que cabe a nós, e uma outra parte cabe a Deus. A nossa é obedecer. Deus, o que tem? O que o Senhor está fazendo aqui em Brasília? O que o Senhor está fazendo no meu Brasil? O que você está fazendo na minha igreja? Quais são as áreas que precisam de pessoas, aonde eu posso atuar? Quais os projetos que a convenção tem que eu posso me envolver? De que maneira eu posso ser mais participativo no que o Senhor está fazendo na minha igreja, na nossa convenção, na nossa denominação? Então, essas lições, elas precisam nos desafiar, nos tirar do lugar, nos mover, elas precisam abrir os nossos olhos, na verdade, que existe um trabalhar de Deus no mundo e que eu não posso ficar fora. Deus está trabalhando, Deus sempre esteve trabalhando, Deus sempre está falando, Deus sempre está chamando. Não existe está ou não está. O problema é que nós temos dificuldade de ouvir. As coisas do dia a dia têm nos levado a olhar para lugares que talvez não seja o que Deus quer para nós como igreja. Então tem muito mais de Deus para viver. Tem muito trabalho na obra missionária que me cabe, que eu posso fazer, que eu posso me envolver. Então, a palavra que eu tenho é uma palavra de ser prático mesmo, né? Se alguém está precisando de ajuda, eu não vou orar se eu posso dar. Se alguém está precisando de um envio, de uma oferta para isso, para aquilo, para que eu vou orar se eu posso fazer? Então, eu não confio nem em mim mesmo, porque se eu estou orando para outro fazer, significa que Deus não pode usar a minha vida. Então, a gente precisa ser mais prático. Então, a gente precisa olhar para o agora e dizer, não, eu preciso me movimentar, começa aqui, começa em mim. O que eu quero desejar para o outro, eu preciso ser espelho para ele. Então, para mim, o exemplo que eu trago da igreja chinesa é de viver um evangelho prático, de fazer, um evangelho que faz, um evangelho que fala, mas que alimenta também. Um evangelho que me desafia, que não tem que desafiar só o outro, precisa desafiar a mim. Quem precisa mudar sou eu. Se a minha experiência de mudança vai influenciar outro,
que Deus possa usar para a glória dele. Mas quem precisa mudar sou eu. Amém. Juan Lee, muito obrigado.